E aí pessoal, tudo bem? Mais uma aula de back-end. Na aula de hoje eu vou falar sobre API. Mas antes de começar a falar sobre API, eu gostaria de demonstrar para vocês alguns sistemas web e também falar sobre a diferença entre páginas estáticas, páginas dinâmicas e mostrar para vocês o meu ambiente de desenvolvimento, que ele é baseado na ferramenta Visual Studio Code, que é aquela ferramenta que eu sugeri que vocês instalassem nas máquinas de vocês, ok? Então, vocês estão vendo agora um front-end de uma aplicação web, que é a implementação de um sistema de busca, uma espécie de Google, de um Google fake, tudo bem? Então, através desse front-end, eu posso, por exemplo, digitar uma palavra-chave aqui, ó, UEA. E quando eu digito a palavra UEA, observem que a página ela é atualizada, apresentando para mim dois sites correspondentes à palavra-chave UEA. Tudo bem? Então, quando eu digitei a palavra-chave UEA, através desse front-end, através desse formulário, dessa página, a palavra-chave UEA ela foi encaminhada ou enviada para a API, implementada em Python, e também por meio do framework Flask. E aí, nessa API, ela possui uma operação, que é a operação de search, ou de busca, que essa operação ela recebe como entrada a palavra-chave, por exemplo, EA, e ela executa uma query, ela executa uma consulta no banco de dados, recuperando os registros correspondentes à palavra-chave UEA. E nesse caso aqui, são dois registros, dois sites correspondentes ao UEA. E aí, esses registros eles são enviados para o front-end, eles são enviados por um navegador. E a página, né, a página que vocês estão vendo, ela apresenta os sites que foram enviados, né? Ok, pessoal? Eu vou fazer um outro exemplo aqui. Eu vou fazer o seguinte. Dessa vez eu vou executar essa operação aqui, ó, o insert. Essa operação ela me permite que seja possível eu cadastrar um site, um novo site. Então, nesse campo, no campo name, eu vou cadastrar aqui um site, www.elbuea.com.br, e vou escrever aqui um texto. Esse site é um exemplo do uso de sistemas web. Então, eu vou clicar aqui no botão Send, ou seja, eu vou enviar. Vou enviar para onde? Eu vou enviar para a API. Para a API. Vale ressaltar que essa API ela está sendo executada onde? No back-end, ok? Então, quando eu clico no botão enviar, uma requisição vai ser disparada para a API, para que essa API ela execute a operação de insert. Essa operação ela vai receber como argumento de entrada o nome do site e a descrição. E aí essa operação ela vai fazer um insert, né, desses dados em uma determinada tabela lá do banco de dados. Tudo bem? Então eu vou clicar aqui, ó, Send. A operação foi realizada. Eu vou voltar lá para a página principal, para a página Home. Eu vou clicar aqui no link Home, certo? E se eu digitar aqui a palavra-chave, ó, web, olha só que interessante, ó. Eu digitei a palavra-chave web e a ferramenta de busca ela já atualizou o front-end. A página foi atualizada, mostrando justamente, ó, 3 sites correspondentes à palavra-chave UEA, inclusive a web UEA que eu cadastrei anteriormente. Olha só que legal. Então, isso aqui é um exemplo de uma página dinâmica. É uma página que ela é atualizada dinamicamente. Quando eu digitei a palavra-chave web, uma requisição foi disparada
a palavra-chave web ela foi enviada para a API, especialmente para a operação search, que é a operação de busca, que executa uma query num banco de dados, recupera os sites correspondentes, os registros correspondentes, e esses registros correspondentes eles são enviados como resposta para o front-end, para essa página, certo? Que recebe esses registros e formata esses registros usando CSS, né? HTML, e apresenta para o usuário os sites correspondentes à palavra-chave. Ok, pessoal? Deu para entender? Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo de um site, de um laboratório, onde o conteúdo que é apresentado na página principal desse site é um conteúdo estático, é uma página estática. Ok? Eu vou recarregar essa página e observe que o conteúdo não vai mudar. Ó, a página foi recarregada e o conteúdo é o mesmo. Ou seja, esse conteúdo é um conteúdo estático. Provavelmente essa página estática ela foi criada através de um editor de texto ou de uma ferramenta de autoria que permite que seja possível a gente criar documentos HTML, páginas web estáticas. Ok? Então esse conteúdo ele não é obtido de um banco de dados. É um conteúdo que foi definido de uma forma estática através de uma ferramenta. Deu para entender a diferença, pessoal, entre página estática e página dinâmica? Aqui eu estou acessando o Google, né? O Google principal, né? Ok? O Google real. Então eu posso chegar aqui e digitar uma palavra-chave, por exemplo, carro. E aí quando eu digito essa palavra-chave e bato um Enter, essa palavra-chave carros ela é enviada, né, para a API do Google. Essa API ela recebe essa palavra-chave e ela encaminha essa palavra-chave para uma operação de busca, um search, que vai acessar as bases de dados do Google e vai recuperar os sites correspondentes à palavra-chave carros, vai formatar os registros correspondentes a esses sites para que eles sejam enviados para o front-end. Nesse caso, o front-end, o que é? Essa página que vocês estão visualizando agora, que mostra exatamente uma lista de sites correspondentes à palavra-chave carros. Ok? Então, é um conteúdo que ele é atualizado, né, dinamicamente. Ok, pessoal? Deu para entender? Beleza. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o meu ambiente de desenvolvimento. Então eu tenho instalado aqui, ó, o Visual Studio Code. Ok? Então eu uso o Visual Studio Code para implementar, por exemplo, a API que roda no back-end. Eu uso o Visual Studio Code para implementar o front-end, implementar os scripts que criam um front-end, implementar as páginas que são exibidas no front-end. Eu faço tudo aqui usando o Visual Studio Code, ok? Então, deixa eu mostrar uma coisa bastante interessante para vocês aqui. O Visual Studio Code ele é dividido em regiões. Então tem aqui essa região que a gente chama de Explorer. Essa região ela permite que seja possível a gente explorar os arquivos, né, diretórios e arquivos correspondentes ao nosso sistema web. Essa outra região aqui, essa região aqui eu vou selecionar, corresponde à região onde a gente pode trabalhar com código, é o editor de código, é aqui que a gente programa literalmente. E essa outra região que está aqui embaixo, ó, eu vou selecionar aqui algumas informações, é o terminal. Então o terminal é um recurso do Visual Studio que permite que seja possível o programador ele executar comandos, ok? Inclusive executar a aplicação. Tudo bem? Então observe aqui uma coisa interessante aqui, ó. Eu vou selecionar aqui essas informações. Essas informações elas são geradas pelo sistema web que eu acabei de demonstrar para vocês, aquela ferramenta de busca.
Toda vez quando o usuário ele executa uma determinada operação, é exibido aqui no terminal qual é a operação que o usuário executou, certo? Então observem aqui, ó, que algumas operações foram executadas, ó, o search aqui, ó, ou seja, uma busca, certo? Um outro search, ó, uma outra busca, onde a palavra-chave que foi usada foi a palavra-chave UEA, e essa palavra-chave, né, ela foi passada como argumento de entrada por meio dessa variável name para a operação de search. Olha só que interessante, ó, operação de search. Essa operação de search, de busca, ela está implementada na API, beleza? Aqui, ó, existe uma operação de insert, olha só, ou seja, um site novo ele foi inserido na base de dados por meio da operação insert. Essa operação insert, ela também foi implementada na API, né? E finalmente nós temos aqui mais uma operação que foi executada pelo sistema web, que é uma operação de search, que recebeu agora como argumento de entrada a palavra-chave web, né, por meio da variável name, e aí essa palavra-chave web ela foi passada para a operação de search para realizar a busca. Legal, né? Vamos fazer mais um teste? Eu vou fazer um teste agora de inserção. Eu vou voltar lá para o sistema web e eu vou chamar aqui a operação de insert e eu vou cadastrar aqui um novo site. Vou chamar esse site de www, sei lá, fabiosantos.com.br. Eu vou escrever aqui uma descrição, site teste, ok? E vou clicar em send. Então quando eu clicar em send, a operação insert lá da API, essa operação ela vai ser executada, tudo bem? Quando eu clico no botão send, uma requisição vai ser disparado para executar essa operação de insert, que vai receber como argumento de entrada o nome, né, www.fabiosantos.com.br, a URL, e a descrição, são esses dois dados de entrada. E quando eu clicar em send, lá no terminal do Visual Code, a gente vai observar no terminal a operação que foi executada. Então vamos testar agora, eu vou executar aqui o send, beleza? Vou voltar lá para o terminal do Visual Studio Code e está aqui, ó, a operação, ó, insert, ok? Certo? Vamos executar mais uma operação, agora uma de busca. Vou voltar lá para a página principal e aí eu vou digitar aqui a palavra-chave Fábio. Olha só, pessoal, quando eu digitei a palavra Fábio, uma outra operação, né, foi executada. Quando eu digitei a palavra-chave Fábio, o front-end, especialmente essa página, disparou uma requisição lá para o back-end, lá para a API que roda no back-end, para que fosse executada a operação de search, passando por essa operação de search da API a palavra-chave Fábio. E aí essa operação de search recebeu a palavra-chave Fábio, executou uma query no banco de dados, obteve como resposta dos registros correspondentes a 2 sites que foram cadastrados e enviou esses registros para essa página, né, para esse front-end que formatou esses registros usando CSS, HTML, para que eles pudessem ser apresentados nessa página que vocês estão vendo. Beleza? Bora dar uma olhada lá no Visual Studio Code, no terminal, para ver a operação que foi executada. E observem aqui, ó, realmente, ó, Fábio, né? Conforme eu fui digitando a palavra Fábio, observem que vários Sancho foram sendo executados. E finalmente tem aqui, ó, Fábio, né? Foi a palavra-chave e de fato ela foi passada como argumento de entrada por meio da variável name para a operação search. Olha só que interessante, né? Lá da API que roda no back-end. E aí tem um detalhe importante que é importante falar para vocês, é o seguinte, ó, observem que ao lado da operação tem um comando git, né? O que é esse comando? Esse comando é um comando do protocolo HTTP, que é aquele protocolo de comunicação que eu falei na aula passada, que viabiliza que seja possível a comunicação entre o front-end e o back-end, ou entre o navegador e o servidor web, certo?
E aí, o protocolo HTTP ele tem vários comandos. Um desses comandos é o comando GET. Se a gente for traduzir GET, significa obter. Então, o comando GET ele está sendo utilizado aí para obter dados do servidor, né? Que nesse caso os dados são os sites, né? São os registros que são obtidos através da operação search, beleza? Normalmente esse comando GET ele é usado para obter recursos que estão hospedados no servidor, vídeo, imagem, a execução de uma API, né, que executa uma busca, como vocês acabaram de ver. O comando GET normalmente ele é usado para isso. E tem um outro comando importante aqui do protocolo HTTP, que é esse comando aqui, ó, o comando poster. O poster ele é usado quando nós desejamos enviar dados para o servidor, enviar recursos para o servidor, certo? Então, observe que o comando poster ele foi usado para viabilizar que fosse possível enviar para a operação insert lá da API, né, o nome de um site e a sua descrição, certo? E aí essa operação insert recebeu como entrada o nome e a descrição e fez um insert em uma tabela, né, um cadastro em uma tabela do banco de dados, ok? O banco de dados que está sendo utilizado nesse sistema web é o banco de dados SQLite. Vocês aprenderam a usar o PostgreSQL na disciplina anterior, né? E aí o SQLite é um banco de dados bem simples, bem leve, bem fácil de ser utilizado. E quando nós formos estudar como desenvolver uma API, eu vou mostrar para vocês como é possível desenvolver uma API, né, que consegue acessar esse banco de dados, consegue manipular esse banco de dados, ok? Um outro aspecto importante para falar para vocês com relação ao Visual Studio Code é essa região aqui, a região de Explore. Então, essa região de Explore, ela me permite que seja possível eu visualizar diretórios e arquivos que fazem parte de um projeto de um sistema web, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, eu estou visualizando um diretório chamado Google Search SPA Master, que contém o código-fonte daquela ferramenta de busca que eu acabei de mostrar para vocês. Então esse código-fonte ele é composto por arquivos e diretórios, tudo bem? O que vocês estão enxergando aqui vamos dizer assim, é o diretório corrente, né? É a raiz que contém alguns arquivos e alguns diretórios que fazem parte do projeto do sistema web de busca, tudo bem? Um desses arquivos importantes, esse aqui, ó, o app.py, que é o arquivo que contém um código-fonte que implementa a API desse sistema web, beleza? Olha só que interessante, eu vou descer aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês a implementação justamente das operações de search, olha aqui, ó, as operações de search e a operação de insert. Olha só que legal. Então aqui tem a implementação da operação de search, que viabiliza que seja possível fazer uma busca, uma consulta no banco de dados, usando como palavra-chave o nome do site, né? E aqui tem a operação de insert, que permite que seja possível inserir em uma tabela do banco de dados o nome, né, e a descrição de um site, beleza? Vale ressaltar, né, que essa API ela foi implementada por meio da utilização do framework Flask. Olha aqui, o Flask. A gente vai aprender, a gente vai ter uma aula em que eu vou ensinar a trabalhar com esse framework. Então vocês viram que a implementação de uma API é algo simples, né? Que o framework Flask ele facilita a implementação dessa API, beleza? E vale ressaltar que essa API ela se refere ao back-end do sistema web, ok? Bom, nesse projeto desse sistema web tem um diretório aqui, que esse diretório aqui é o SPA. Eu vou acessar esse diretório e observe que ao acessar esse diretório, alguns arquivos aqui, ó, foram exibidos. Esses arquivos, inclusive tem aqui um diretório src, ele se refere à implementação do front-end, ou seja, a implementação exatamente, né, dessa tela que vocês estão visualizando aqui. Esse front-end, pessoal,
ele foi implementado utilizando HTML, CSS, JavaScript e especialmente um framework de suporte ao front-end, que é um framework chamado Vue.js. É um framework muito bom, cada vez mais utilizado no mercado, tem uma curva de aprendizado pequena. Inclusive, quando nós formos estudar front-end, eu vou trabalhar com vocês esse framework. Então, a gente percebe que o Visual Studio ele permite que seja possível a gente trabalhar com back-end e com front-end, tudo bem? A gente pode organizar o desenvolvimento do sistema web, o projeto do sistema web, né, por meio de diretórios. Então aqui eu tenho o diretório principal, que é esse Google Search SPA Master, que contém alguns arquivos, como por exemplo o app.py, que corresponde à API, à implementação da API. Tem esse dbsetup.py, que é um código que implementa exatamente essa conexão com o banco de dados e a criação de operações que viabilizam a API manipular o banco de dados, beleza? Como eu já falei, quando nós formos estudar desenvolvimento de API, a gente vai entender com calma esses aspectos, né, que fazem parte da implementação de um sistema web, beleza? Então, de um lado aqui eu tenho o back-end, né, eu tenho os arquivos que fazem parte do back-end, e nesse diretório aqui, no diretório SPA, né, eu tenho aqui os arquivos e diretórios que fazem parte do front-end, beleza? Então nós vimos aí que o Visual Studio ele é uma ferramenta muito legal, né? Para eu acessar um projeto de um sistema web, normalmente o que eu faço? Eu crio um diretório, né, uma pasta, certo? E nessa pasta eu vou concentrar nessa pasta todos os arquivos que contém código-fonte dos scripts, né, da API, de tudo que eu for desenvolver. Então foi exatamente isso que eu fiz. E aí, através do Visual Studio, eu posso acessar essa pasta, eu posso acessar esse diretório. De que forma? Eu venho aqui nessa opção aqui, ó, na opção File, Open Folder, ou seja, abrir pasta. E aí, quando eu clico nessa opção, é exibida uma caixa de diálogo, onde eu posso selecionar justamente o diretório onde está contido o projeto do meu sistema web. Então, está aqui o diretório, está aqui a pasta. Ao selecionar, aqui no Explorer eu consigo visualizar o conteúdo dessa pasta. Beleza, pessoal? Certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui no meu Explorer o conteúdo dessa pasta. Aqui, ó, conteúdo. Então a gente observa aqui exatamente aquele arquivo, o app.py, o dbsetup.py, ou seja, são arquivos que contêm o código-fonte do back-end, o código-fonte que implementa a API. E onde é que está o front-end? O front-end está aqui, ó, no diretório SPA. Olha, então, nesse diretório SPA, nós temos aqui outros arquivos e diretórios correspondentes à implementação do front-end. Beleza? E lá no Visual Studio eu consigo acessar, né, esses diretórios. Beleza? Do jeitinho que eu expliquei para vocês antes. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né, como nós podemos trabalhar com o Visual Studio, entender a diferença entre página estática, página dinâmica, beleza? Entender o que é front-end e back-end vendo um exemplo prático. Legal, né, pessoal? Beleza? Deixa eu fazer uma demonstração aqui do terminal para vocês. Então, eu dei um Ctrl C para parar a execução da API. E aí eu posso, aqui no terminal, eu posso executar comandos, como por exemplo o comando clear. Ó, o comando clear ele limpou o terminal. E aí vamos supor que eu queira executar exatamente a API, certo? A API. Então, para eu executar, eu posso chegar aqui no terminal e digitar exatamente esse comando aqui, ó, Python, e o nome da API, o nome do arquivo, né, que implementa a API, que é app.py.
E quando eu bato Enter, o programa está sendo executado, a API está sendo executada. Beleza, né, pessoal? Ok? Certo? E aí, se eu chegar lá no navegador, né, eu posso interagir com a minha aplicação web usando as palavras-chave, né? UEA, ó, digitei UEA, né? Uma busca foi realizada, a página foi atualizada dinamicamente, e se eu voltar lá para o Visual Studio, observem aqui, ó. Aqui, ó. O terminal está dizendo o seguinte, ó, o comando search foi executado e recebeu como palavra-chave UEA. Muito legal, né? Então, é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui, essa parte de demonstração, e eu vou agora falar sobre API, beleza? API. Então eu vou abrir aqui a minha apresentação sobre API. Então vamos lá, API. Pessoal, eu imagino que através dessa demonstração que eu fiz de sistema web, já deu para ter uma ideia, né? Já deu para entender um pouquinho melhor o que é uma API, já deu para ter uma noção, né, do que é uma API. Mas vamos lá, o que é uma API? Eu vou formalizar. API significa interface de programação de aplicativos. Interface. O que é interface? Pessoal, interface, nós podemos entender interface como um meio que viabiliza a comunicação entre duas partes. Tudo bem? Quando a gente fala de sistemas web, essas duas partes são o front-end e o back-end. Ok? Então, nós podemos entender a API como uma espécie de um jogador que fica ali no meio de campo, em uma partida de futebol, aquele jogador que joga no meio, tocando a bola, né, para o ataque ou para a defesa. É o cérebro do time, né? Aquele jogador que fica ali no meio de campo, coordenando as jogadas que devem ser executadas. Beleza? E no mundo da programação, a API faz a mesma coisa. Ela viabiliza a comunicação entre o front-end e o back-end. Por meio da API é possível, por exemplo, compartilhar operações de um sistema, compartilhar dados, serviços, certo? A API ela permite essa conversa de software para software. E vale ressaltar que a API ela é executada no lado do back-end. Tudo bem? Ok? Então nós vimos no sistema web de busca que eu implementei uma API que permite que seja possível executar as operações de busca, né, de search e de insert. Ok? Então, quando o usuário ele digita lá uma palavra-chave e clica no botão, ou enquanto ele está digitando, essa palavra-chave ela é enviada, né, através do protocolo HTTP, né, uma requisição ela é disparada para que a operação de search da API receba como entrada a palavra-chave e realize uma busca lá no banco de dados. Ok? Obtém uma resposta e envia essa resposta para o front-end, para a página que vai exibir essa resposta para o usuário. Então observe essa figura. Essa figura ela ilustra o papel da API em um sistema web. Então a API ela está localizada justamente no back-end. Observe a localização dela, né? Ela está localizada no back-end no servidor, ela é executada no servidor, certo? E ela fica esperando receber requisições do front-end, ok? Observe que o front-end ele pode ser viabilizado para o usuário através de um dispositivo móvel, né, de uma aplicação móvel, através de um desktop, por exemplo, um notebook. Agora há pouco nós vimos o sistema web de busca sendo disponibilizado através, né, de um notebook. O front-end ele pode também ser disponibilizado através de uma Smart TV, que eu já comentei em outras aulas, beleza? Então, por exemplo, quando o usuário ele está interagindo com o front-end, vamos supor que o front-end seja o web desktop,
Por exemplo, vamos supor que seja o sistema de busca. Quando ele digita uma palavra-chave, essa palavra-chave ela é transportada por meio do protocolo HTTP, né? E ela pode ser formatada através do formato JSON. E aí essa palavra-chave ela é encaminhada para a API, certo? Nessa API tem lá a implementação da operação de search, que eu já expliquei, por exemplo, que recebe essa palavra-chave e executa uma query, né, num banco de dados. Tudo bem? Ok? Executa a query no banco de dados, pega a resposta e envia a resposta de volta por exemplo, para o web desktop, ou para o mobile app, ou para o Smart TV, certo? Ok? Então essa figura ela é bem legal, que ela ilustra, né, qual é o papel da API em um sistema web. Ok, pessoal? Deu para entender? Para a gente entender ainda melhor, vamos usar aqui um exemplo lúdico para ilustrar. Nós podemos comparar a API com um garçom de um restaurante. Ok? O cliente, neste caso, é a aplicação que deseja receber os serviços, ok? E aí a aplicação ela recebe do garçom um menu com todos os itens do restaurante. Ao escolher uma opção, o garçom ele leva o pedido até a cozinha, ou seja, a aplicação da API, beleza? Onde por sua vez os cozinheiros, que são os serviços compartilhados pela aplicação, eles realizam o pedido como foi descrito pelo cliente. E ao concluir o pedido, o cozinheiro avisa o garçom que entrega o pedido ao cliente, completando o processo de requisição de API. Tudo bem? Certo? Então, nesse exemplo, a API é o garçom, né? Que viabiliza que seja possível essa interação entre o cliente e a cozinha. Eu disponibilizei aqui, pessoal, a URL de um vídeo no YouTube que ilustra exatamente essa interação entre front-end e back-end, entre cliente e cozinha, por meio de um garçom, certo? Vale muito a pena vocês assistirem esse vídeo, porque é um vídeo que ilustra exatamente essa descrição. Ok? Beleza? Uma outra coisa, pessoal, na prática, isso acontece, né, na prática, que é uma empresa, ela lança a sua API, ela disponibiliza a sua API para o público, especialmente para os criadores de software, para que esses criadores de software eles possam desenvolver aplicativos baseados nos serviços oferecidos pela API da empresa, certo? O Mercado Livre, por exemplo, ele disponibiliza a sua API de modo que os desenvolvedores de sites, de aplicativos, possam colocar nos seus aplicativos funções que permitem que seja possível obter acesso mais fácil a informações de produtos que são vendidos no Mercado Livre. Então eu posso desenvolver, né, um aplicativo, e esse aplicativo ele poderá fazer o uso da API do Mercado Livre, para que no meu aplicativo eu possa oferecer para os usuários do meu aplicativo o acesso aos produtos do Mercado Livre. E, inclusive, a API ela permite que seja possível, além de acessar diretamente os produtos do Mercado Livre, ter acesso às informações, preços atualizados, inclusive a comprar um determinado produto. Ok? Então isso é muito legal, né? Uma outra situação, quando a gente compra um ingresso para assistir um filme através de um site ou através de um aplicativo voltado para venda de ingresso, né, online, o site de ingressos ele usa uma API para enviar as nossas informações, especialmente a informação do nosso cartão de crédito, para um
um sistema remoto, o sistema da administradora de cartão de crédito, né, que vai verificar se os dados do nosso cartão se procedem, ok? E realizar, né, o pagamento. E assim que o pagamento é confirmado, o aplicativo remoto ele envia uma resposta ao site de ingressos, liberando a emissão dos ingressos que foram comprados. Então observem que a API, né, ela faz aí, nesse exemplo, o meio de campo entre o site que vende ingressos, né, com o sistema da operadora de cartão de crédito, que é o responsável por validar o cartão de crédito de um determinado consumidor. Entendeu, pessoal? Então, para que serve a API na programação? Exatamente, né, para permitir conectar softwares, né? A API tem esse papel muito importante na criação de aplicativos. Os aplicativos que nós conhecemos hoje só são possíveis a partir da ligação entre sistemas e ferramentas. E isso acontece por meio da API, pessoal. Ok? Ao utilizarmos o Uber, por exemplo, conectamos nossa localização do celular ao mapa e a API do sistema ao solicitar uma corrida, ok? E ao final, conectamos a API ao sistema do cartão de crédito para pagar automaticamente e finalizar a corrida. E aí, pessoal, quais são os tipos de APIs? Existem 3 tipos de APIs. API privada, API de parceiros, API pública. Pessoal, a API privada normalmente é um tipo de API que ela é usada apenas internamente, ela é usada apenas dentro de uma empresa, certo? Então, dentro da empresa existem vários softwares, né? E aí a equipe que trabalha desenvolvendo esses softwares, essa equipe ela pode criar APIs que viabilizam a integração entre esses softwares, tudo bem? API de parceiros. A API de parceiros é quando a gente utiliza, por exemplo, uma API fornecida por uma empresa que é parceira nossa, ou por um colega, um desenvolvedor, né, que administra um site, que administra um sistema, e aí ele fornece para a gente uma API que vai permitir que seja possível o nosso aplicativo, por exemplo, acessar o banco de dados do sistema deles. Okay? Então, é uma API fornecida por um parceiro, né, um colega ou uma empresa parceira que trabalha junto com a gente em um determinado negócio. E a API pública? A API pública é uma API que ela é disponibilizada para todos, ela é aberta, né? Então, por exemplo, o Twitter, daqui a pouco eu ia até falar e vou falar, o Twitter ele disponibiliza uma API pública que permite que seja possível ao programador desenvolver, né, um aplicativo, um sistema que usa essa API do Twitter para obter tweets que foram postados. Ok? Para o desenvolvedor poder usar essa API, ele precisa receber uma credencial do Twitter. Então, o desenvolvedor ele se cadastra no site do Twitter, ele informa qual é a intenção dele, né, para que ele vai usar essa API. E aí, se for autorizado, ele recebe a credencial, a chave, né, para poder usar a API, integrar a API no aplicativo ou no site que ele está desenvolvendo, no sistema que ele está desenvolvendo. Beleza? Então, aqui tem exemplos de APIs. A API do Twitter, como eu já falei, né, que o Twitter disponibiliza uma API que permite ao programador de aplicativos buscar tweets que foram postados pelos usuários. Eu coloquei aqui a URL da página onde vocês vão poder obter mais informações sobre essa API. Eu usei essa API para desenvolver um sistema voltado para análise de sentimento de pessoas com relação à Covid-19. Depois eu vou mostrar para vocês. Tem a API do Telegram. A API do Telegram, ela permite que seja possível ao programador desenvolver um chatbot baseado em Telegram. Muito legal. Eu também desenvolvi um chatbot junto com alguns alunos da UEA, um chatbot voltado para triagem online e atendimento remoto de usuários a respeito da Covid-19. Ok?
Tem a API do PagSeguro. O PagSeguro ele disponibiliza a API que permite que seja possível ao programador desenvolver aplicativos que permitem pagamento via PagSeguro. É muito usado para aplicativos voltados para comércio eletrônico, para venda de serviços, né? E tem a API do Google Maps. O Google Maps ele disponibiliza uma API que permite ao programador criar aplicativos baseados em geolocalização, aplicativos baseados em mapa. Eu vou inclusive mostrar para vocês daqui a pouco um exemplo de um aplicativo que eu uso, que eu desenvolvi, que usa essa API. Eu coloquei aqui as URLs, né, dos sites onde vocês vão poder obter documentação, informações sobre a API do Google, sobre a API do PagSeguro. Beleza? E aí, pessoal, eu gostaria de deixar como atividade para vocês, relacionada à aula de hoje, que vocês façam uma pesquisa sobre APIs, especialmente sobre APIs públicas, né, disponibilizadas por empresas, por entidades. Gostaria que vocês escrevam um breve texto descrevendo o objetivo das APIs que vocês identificaram, qual é o serviço que elas disponibilizam para a comunidade de programadores e como essas APIs elas podem ser usadas, ok? E aí vocês podem escrever um texto ou vocês podem tabular tudo dentro de uma tabela para apresentar essas informações. Beleza? Vamos agora lá para o navegador, onde eu vou mostrar as aplicações que eu falei agora há pouco, que eu uso essas APIs que eu desenvolvi. Então, eu vou mostrar essa primeira aplicação aqui, ó. Eu vou dar aqui vou recarregar. Então, essa aqui foi uma aplicação que eu desenvolvi para realizar análise de sentimento de usuário do Twitter, do Amazonas, com relação à Covid-19. O intuito dessa ferramenta é verificar qual é o sentimento das pessoas com relação à Covid-19, né? Qual é o sentimento dos amazonenses com relação à Covid-19, a partir das mensagens, dos posts que esses usuários eles colocaram no Twitter, beleza? Então, quando eu clico aqui, ó, quando o usuário clica nesse botão analisar sentimentos, o que acontece? Ao clicar nesse botão, é disparado uma requisição, né? Essa requisição, ou seja, a requisição é solicitação, é pedido. Então, é uma solicitação para que seja executado uma operação. Essa operação ela foi implementada na API, beleza? Então, a API ela vai executar essa operação. Qual é a operação? A operação para analisar sentimentos, beleza? E aí tem um detalhe, essa operação para analisar sentimentos que foi implementada na API, ela faz uso da API do Twitter para coletar os tweets que foram postados exatamente nesse momento, certo? Então, quando eu clico em analisar sentimentos, a operação de analisar sentimentos que foi implementada na API vai ser executada, que por sua vez, essa operação ela usa a API do Twitter para obter os tweets. Então eu vou clicar agora aqui, ó, no botão e vocês vão perceber que os tweets começarão a ser coletados e o processo de análise consequentemente será executado. Vou clicar aqui em análise de sentimentos e aí, ó, os tweets começam a ser coletados, certo? Observem aqui do outro lado, ó, essa mensagem aqui, dizendo que está sendo executado. Aqui eu tenho vários tweets que foram coletados nesse momento, certo? Ok? E aqui do outro lado, ó, eu tenho acesso a algumas informações e gráficos. Por exemplo, esse sistema ele já foi acessado 1057 vezes, né? Desde 3 de junho. Nesse momento, 100 tweets foram coletados, 5 tweets foram classificados como positivos, 89 como negativos e 6 foram classificados como neutros. Ou seja, do universo, né, de uma amostra de 100 tweets que foram coletados, usando a API do Twitter, olha só que interessante, 89 tweets foram classificados como negativos, ou seja, 89 tweets, provavelmente esses tweets,
a mensagem que é colocada é uma mensagem negativa, um sentimento negativo com relação ao Covid-19. Certo? 89 pessoas expressaram um sentimento negativo. Somente 5 tweets foram positivos, ou seja, somente 5 pessoas apresentaram um sentimento positivo com relação ao Covid-19. E 6, né, foram classificados como neutro. Além desse gráfico, tem essa nuvem de palavras aqui, ó, que é interessante. As palavras que estão mais destacadas, as maiores palavras, são palavras que normalmente são mais enfatizadas nos tweets que foram coletados. Então a gente observa aqui, ó, que há uma ênfase, né, da palavra prefeito. Significa que essa palavra prefeito ela foi bastante citada nos twitters, né? Prefeito, Manaus, Covid-19, certo? Eu imagino que a palavra prefeito ela foi bastante citada, ó, Virgílio. Por quê? Porque nós sabemos que o prefeito, né, ele está internado, ele contraiu a Covid-19, né? Então isso é um assunto que provavelmente está sendo bastante falado nas mídias sociais, né? Aqui tem um outro gráfico que mostra novamente uma outra visão, onde 89%, né, dos tweets foram classificados como negativo, 5% como positivo e 6% como neutro, certo? E tem mais um gráfico aqui que mostra uma série temporal de análise de sentimento por dia, que mostra exatamente a variação, né, de sentimento, a variação ao longo dos dias, né, que tem vários dias, e mostra a variação de sentimento negativo, positivo e neutro ao longo dos dias, ok? Então, assim, para poder desenvolver essa aplicação foi necessário usar uma API, né, a API do Twitter, beleza? Uma outra aplicação que eu queria mostrar para vocês... desculpem, vale ressaltar também que isso aqui é um sistema web, né? Vale ressaltar que esse gráfico, né, essa nuvem de palavras, tudo isso é gerado dinamicamente, beleza? Aqui tem um outro exemplo de aplicação, que é a Covid-19 Social Censo. Essa aplicação ela foi desenvolvida com o intuito de permitir que fosse possível realizar um mapeamento de casos de Covid-19 do estado do Amazonas. Casos confirmados, casos suspeitos, pessoas sem Covid, casos recuperados. Então, inclusive, é um aplicativo colaborativo, onde o usuário é ele que fornece a informação. Tudo bem? Então, o que vocês estão vendo agora aqui é um front-end, né? Esse front-end, ele mostra um mapa, né, de casos confirmados, de casos suspeitos, de casos de sem Covid, de casos curados, da cidade de Manaus. Eu posso dar zoom aqui, ó. Posso dar zoom, né? E aí, o que é legal é que através desse aplicativo eu consigo saber, por exemplo, sei lá, se no bairro onde eu moro, se na quadra onde eu moro tem casos de Covid-19, certo? Então é bem interessante. E observem que tem um mapa, né? Então esse mapa que está sendo exibido nesse front-end, ele foi obtido por meio da API do Google Maps, certo? Então através da API do Google Maps, eu consigo apresentar esse mapa nessa página, nesse front-end. E cada caso que vocês estão visualizando aqui, casos de Covid confirmado, né, casos suspeitos, casos recuperados, cada um desses casos eles foram obtidos de um banco de dados, beleza? Então, quando a página ela é carregada ou ela é renderizada, ela envia uma requisição lá para a API que roda no back-end, para que a API ela execute uma operação de busca, né, uma consulta na base de dados, para recuperar todos os casos de Covid-19 confirmados, suspeitos, curados, que foram armazenados. E aí, essa lista, né, de casos, ela é enviada para o front-end, né, essa lista de registros é enviada para esse front-end, e nesse front-end eu implementei um script que recebe esses casos oriundos da API, lá do back-end, e insere esses casos no mapa, conforme vocês estão vendo aqui. Beleza? Bora fazer um teste?
Eu vou acessar aqui, ó, essa opção Home. Essa opção Home me permite acessar a página Home, né, do aplicativo. Ok? E aí tem aqui um breve texto com relação aos termos de uso, objetivos. E aí, se eu desejar colaborar, vamos supor que eu, sei lá, vamos supor que eu estou com Covid-19 e eu quero contribuir com a população, eu quero contribuir, né? Então eu posso chegar aqui, eu posso aceitar, eu quero participar, né? Clico aqui no botão, clique para participar. E aí, ó, quando eu faço isso, um outro front-end, né, ele é exibido, na verdade, um formulário é carregado, né, uma página carregada, que apresenta um formulário, onde nesse formulário eu posso indicar a minha situação. Então eu posso chegar aqui e posso fornecer a minha idade. Qual é a sua idade? Eu tenho 38 anos. Qual é o seu gênero? Masculino. Qual é a sua situação? Sim, eu estou com Covid-19. Eu fiz o teste e foi confirmado. Você tem doenças crônicas? Diabetes? Não. Hipertensão? Não. Insuficiência cardíaca? Não. Doença pulmonar? Não. Asma? Não. HIV? Não. É transplantado? Não. Usa medicação imunossupressora? Não. Sintomas? Tem coriza? Sim. Dor na garganta? Sim. Tem tosse? Sim. Dor de cabeça? Sim. Tem febre? Sim. Você tem mal-estar geral? Não. Tem dificuldade para respirar? Sim. Tem diarreia? Não. Teve contato com uma pessoa com Covid-19 confirmado? Não, que eu saiba não. E aí eu posso, pessoal, eu posso confirmar a minha localização, justamente para que seja inserido no mapa, beleza? A minha localização, para que outras pessoas possam saber, olha, aqui onde eu moro tem casos de Covid-19, aqui no bairro, aqui na zona administrativa, vocês estão me entendendo? Então, para eu confirmar minha localização, basta eu clicar aqui, ó. Clique aqui. Quando eu faço isso, o front-end, né, esse formulário, ele obtém a minha localização. Eu uso uma API, olha aí, novamente uma API para obter a latitude e a longitude, certo? E quando eu clico nesse botão aqui, no botão enviar, todos esses dados que foram digitados nesse formulário, né, esses dados eles serão enviados através do protocolo HTTP, né, para a API. Então, quando eu clicar aqui no botão enviar, uma requisição vai ser disparada para que a operação de insert que foi implementada lá na API armazene esses dados no banco de dados, beleza? Então eu vou fazer isso agora, eu vou clicar aqui em enviar. Ok? Isso aqui é uma mensagem de feedback. Obrigado por ter colaborado com o censo Amazon Covid-19. Beleza? Então, os dados foram cadastrados. Se eu clicar para acessar o mapa, eu posso verificar, né? Posso confirmar o cadastro, né, de um novo caso. Vale mostrar para vocês aqui, curioso, ó, que pessoas de outros estados usaram, né, a aplicação. Ó, né, 2 pessoas de outros estados. E olha que eu nem divulguei isso para o resto do Brasil. Tem aqui, ó, alguns casos em Parintins, né? Ok? Parintins, também foi usado em Parintins. E a gente observa aqui, ó, os casos de Manaus. Beleza? Eu estou localizado exatamente aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então tá aqui, ó. Aqui provavelmente tem um caso suspeito, ó, um caso suspeito próximo de mim, e tem o meu caso aqui, ó, caso confirmado de Covid-19. Legal, né? Muito legal. Então, pessoal, tá aí, ó. O aplicativo ele tá online. O endereço é covid19 socialcenso.firebase.app. Por favor, colaborem aí com o aplicativo, divulguem, né? Ele não tem todos os casos porque falta divulgação, falta que as pessoas utilizem, né? Beleza? Mas é um exemplo, né? É mais um exemplo de um aplicativo web, né? De um sistema web que trabalha com API, que trabalha com páginas dinâmicas.
Beleza, pessoal? Ok? Então, eu vou parar por aqui, né? A aula de hoje ela se encerra por aqui. Nós estudamos API, né? Vimos o que é uma API. Amanhã e depois de amanhã a gente vai interagir por meio do Telegram. A aula de hoje eu vou disponibilizar lá no Google Classroom. E também vou disponibilizar o link no Telegram para que vocês possam assistir. Beleza, pessoal? Em caso de dúvidas, é só mandar uma mensagem para mim no Telegram, ok? Que eu vou ajudar, será um prazer poder ajudar vocês, ok? Recomendo fortemente, pessoal, instalar o Visual Studio, ok? Instalar o Visual Studio, instalar o Python, né? Preparar o ambiente de desenvolvimento de vocês, beleza, pessoal? Ok? Então, um abraço a vocês, até a próxima.